Vai começar a entrevista coletiva. Good morning, good afternoon. Welcome to the press conference for the FIFA Challenger Cup. Congratulations, Luis Felipe, for winning the FIFA Derbies of America. Welcome back. Rodrigo Paiva, next to me, will run the Vamos show. começar a coletiva agora. E queria lembrá-los que temos tradução de português, árabe e inglês. Por favor, levantem suas mãos, esperem pelo microfone e começamos as perguntas da coletiva. Rodrigo, passo para você a palavra. Obrigado, bem-vindos a todos. Vamos começar. Começo aqui, Rodrigo? Pode ser? Boa tarde, Felipe, tudo bem? Felipe, de acordo com o que você já recebeu de relatórios da fisiologia e com as suas observações do Pirâmides, o que você pode adiantar para a gente em relação à equipe de possíveis modificações, sejam elas em funções físicas ou táticas? Existe essa possibilidade de começar com um time um pouquinho diferente do que começou a partida contra o Cruz Azul? Boa tarde. Boa tarde. Não posso adiantar nada para vocês, nem... Não, claro que ainda temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Sabemos que temos uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos, com isso a recuperação depois de 3 dias ela não é completa, né? O nosso adversário sim descansou bem mais para jogar esse jogo, nós não. E temos que ter em conta a parte física, temos que tentar sempre achar uma equipe competitiva, sólida e ao mesmo tempo fisicamente fresca, né, de sensações para poder competir esse jogo que vai ser sem dúvida difícil. Boa tarde, Felipe. Fernando Valeque de Barros, Side de Futebol. Tudo bom? 2 perguntas. A primeira, esse time ganhou, como você falou na última coletiva, do Al-Ahly. E o grande cara deles naquele jogo foi o Fiston Maeli, o atacante. Vai ter alguma marcação especial sobre ele? E segunda pergunta, não está esquisito jogar com estádio vazio? Não está esquisito o quê? Jogar com estádios vazios. O Flamengo jogar para 7 mil pessoas não é estranho? Não, como eu falei na última coletiva, é estranho porque sempre, onde vai o Flamengo, na América do Sul, sempre a torcida lotou o estádio, né? Como foram muitas finais, foi o Mundial na metade do ano, mas principalmente essa final da Libertadores e o Mundial logo em seguida, então, claro, muitos torcedores tiveram que esperar o resultado da final da Libertadores para poder se planejar e não é precisamente barato vir até aqui. Então entendemos que a nossa torcida não esteja toda aqui, mas sabemos que está em peso no mundo, no Brasil, torcendo pela gente. E sobre o atacante, o Maeli, foi o jogador determinante no jogo do Al-Ahly, talvez seja o jogador mais determinante do Pirâmides, mas é uma equipe muito sólida que não se resume só a esse jogador, né? Então tem uma fase defensiva muito bem trabalhada, é um treinador que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação das linhas. Então, sem nenhuma dúvida, o Al-Ahly, que é um dos times melhores trabalhados da Arábia, sofreu muito para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Portanto, temos que estar, primeiro, muito bem taticamente posicionados no campo, mas o principal é que os jogadores estejam com essa criatividade e essa ousadia em dia para esse jogo de amanhã. Obrigado. Nada. Felipe, aqui do outro lado, Monique Danello, TNT Esporte. Vou repetir o tema da pergunta pré-jogo contra o Cruz Azul, mas agora numa outra perspectiva, porque ontem foi uma surpresa boa, acho que para todos os rubro-negros, ver o Pedro em campo ali trabalhando há algum tempo, né? Pelo menos no tempo que nós estivemos no treino com o grupo ali, fazendo alguma coisa com bola. Queria entender qual é a perspectiva para ele nesse momento, se ele tem condições de jogar alguns minutos, se isso ficaria só para uma eventual final. Como é que está esse processo de evolução agora que ele foi a campo com o grupo? Obrigada. Bom, primeiro, muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço.
da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa sim ter minutos no jogo de amanhã. Felipe, queria te perguntar uma coisa a respeito da marca Flamengo, até um pouco fora do gramado. A gente, falando com os mexicanos aqui, com os egípcios do Pirâmides, saiu uma notícia recentemente que o Flamengo atingiu a marca de 5 bilhões, é o primeiro time no Brasil em marca, né? Você está no Flamengo há muito tempo, você vive esse momento todo do Flamengo, e a gente percebe que até perante os europeus, a marca Flamengo é um negócio que impõe mais respeito, fora de campo, dizendo. Você acha que mudou muito desde que você chegou, e essa constância do Flamengo faz, inclusive, ser mais respeitado dentro de campo, inclusive? Sim, sem dúvida. Se você olha para o Flamengo 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, era um clube, primeiro, não era respeitado nem para pagar as dívidas, né? Então, hoje, esse processo todo do fortalecimento da marca começou com a seriedade na administração do clube, e que continua até hoje, com essa organização interna do clube do Flamengo, essa profissionalização a cada dia que passa. Isso transmite seriedade, e o principal de tudo é saber vencer, né? O clube teve muitos êxitos, muito sucesso, títulos nos últimos anos, mas o mais importante, na minha opinião, é manter os pés no chão, humildade, sabendo que o futebol é muito cíclico e que não é nenhum momento de ter arrogância e achar que somos maiores que ninguém, senão que foi um caminho muito árduo, duro, chegar até esse ponto que o Flamengo chegou, né, tanto administrativamente como esportivamente, e agora é o momento de ter mais humildade que nunca, porque o mais difícil no futebol é você continuar no topo da elite do futebol. Gouda Abu Noor, Ahram newspaper from Egypt. Coach Philippe, how did you study the Pyramids team? And what strengths and weaknesses do you see in the team? And what o que representa para você o Pirâmides como time, e o que você conhece do futebol egípcio? Bom, antes de mais nada, eu estudei ontem e hoje muito sobre o Pirâmides. É um time muito bem organizado, com um técnico que conhece muito bem esse modelo de jogo. Eles se defendem de uma maneira muito forte, fisicamente são jogadores fortes que cobrem muitos metros dentro do campo, trabalhando entre linhas. Então eu vi como é difícil quebrar essas linhas deles, e vi pelos jogos que eles fizeram como é difícil criar chances contra eles. Então eu respeito muito eles por isso. Eu sei muito sobre o futebol egípcio porque eu já joguei com o Salah no Chelsea, ele é um grande amigo meu. Mas principalmente acho que a parte que me chama a atenção é a força física deles. Eles são muito fortes, eles podem correr muito e não se cansam. Por isso também é difícil ganhar de um time como esse. Felipe, aqui, Letícia. Queria falar com você sobre um pouco da sua perspectiva sobre esse formato novo do Intercontinental. O sul-americano chega aqui no fim da temporada, precisa fazer 3 jogos se quiser conquistar o título, enquanto o europeu já chega na final, já tem a vaga ali garantida. Queria a sua visão sobre isso, como você vê essa mudança no formato, se você considera justo já a vaga garantida ao clube europeu. Não, justo não é, mas não sou eu para reclamar dessa oportunidade maravilhosa de estar aqui no Mundial disputando contra essas grandes equipes. Mas, claro, sabemos que o time europeu ele não corre o risco de cair numa semifinal, né, contra qualquer equipe, não tem o cansaço que a gente pode ter até a final, mas ao mesmo tempo é um privilégio muito grande poder estar disputando esse torneio, seja o formato que for. Portanto, vamos desfrutar o máximo possível dessa oportunidade que temos.
Tudo bom, Felipe? Aqui é o Felipe também da Bandeirantes. A minha pergunta vai em linha com o que um colega já levantou. O futebol mundial ele passa por uma elitização e muitas vezes a parte comercial deixa o torcedor de fora. Você acha que seria o caso de repensar o formato de um torneio como o Intercontinental? Porque o torcedor do Flamengo teve poucos dias para se preparar para essa viagem. Não faria mais sentido, de repente, o representante da Libertadores com a CONCACAF fazer o jogo das quartas na América do Sul, semifinal e final na Europa, já que o europeu está lá, ao invés de trazer um torneio para um país que não tem ligação com o nosso futebol e que aqui está preocupado com a Copa Árabe? Você anda aqui, você não vê até cartazes ou até mesmo propaganda do Intercontinental. Bom, isso não cabe a mim decidir, isso são os chefes do futebol que decidem, mas o Pirâmides e o Al-Ahly jogaram em setembro esse jogo, né? Poderia ter sido. A verdade é que o calendário desse ano foi uma autêntica loucura, foram 75, 76 jogos pra gente. Que privilégio, né, chegar e ter tantos jogos para jogar, porque isso quer dizer que chegamos nas finais dos torneios, mas é realmente difícil de você achar um tempo para colocar um outro torneio no meio, né? Então acho que eu acredito, né, que a FIFA fez o que pôde, a Conmebol fez o que pôde no decorrer de que o calendário brasileiro e sul-americano tenham tantos e tantos jogos. Eu acho que as soluções para o futuro vão se solucionar, né? Já começou a diminuir o número de datas dos estaduais. Acho que aí nos próximos anos a tendência é que melhore. Não tem como, nem mentalmente nem fisicamente, ninguém aguentar esse massacre que é jogar 6, 7 torneios no ano, contando com os jogos das seleções. Então, eu acredito que vai evoluir esse aspecto no Brasil. Felipe, aqui. Boa tarde, Sidão Marinho da Litoral News. Você chegou a mencionar, depois da última partida, que o estádio mais vazio poderia ser um dos motivos da equipe ter errado algumas coisas dentro do gramado. Chegou a conversar com os jogadores sobre essa questão e, em cima disso, provavelmente esse jogo deve estar com a casa um pouco mais cheia. O Egito está um pouco mais próximo aqui do Catar. Torcedores do Pirâmide devem vir. Você acredita que, mesmo tendo mais torcida, só que adversária, é importante também para deixar os jogadores mais concentrados em campo? O segundo tempo os jogadores já se adaptaram ao que é essa situação. Tanto da bola como do estádio mais vazio, tanto da velocidade do gramado, que é um espetáculo. Esse gramado é um espetáculo. Todos eles falam isso. Então, não acredito que vai influenciar nada. Já conhecem o torneio, já sabem como é o estádio, já sabem como é o gramado, já sabem como é a bola, como pode estar. Então, esperamos que não tenha nenhum tipo de fator externo que possa influenciar no que seja a tomada de decisão dos jogadores. My name is Abdelaziz Abu Hamar. I'm a local journalist here from Stade Doha. My question to the coach, welcome to Doha, and wish you a good stay here, you and your delegation and the entire club and that. Sobre a experiência que a sua equipe, a delegação teve aqui no Interclubes. Primeiro, como é que você está vendo em termos de estrutura, logística, como é aqui no Catar? Não sei se é a sua primeira vez aqui. Você gosta do que você está vendo aqui? E a segunda parte, você falou sobre a amizade com o Salah. Vocês jogaram 5 jogos em 3 competições diferentes na Premier League. E os 5 jogos que vocês jogaram juntos, vocês venceram. Então, olha que coincidência legal. E você também jogou contra ele uma vez com o Flamengo no Mundial de 19 contra o Liverpool. O que você poderia falar para o Salah agora? Ele está passando por um momento delicado agora, nesse momento no Liverpool. Ok. Ele perguntou em inglês? Ok. Não, ele perguntou em inglês. Can I ask for you to repeat the question? The second question? Pode repetir, por favor, a segunda Yes. pergunta? Você que jogou com... Mic, please, Espera pelo microfone, por favor. Ok.
Yeah, no, I know you guys understand, but the Eu interpreters are sei que working for other vocês people as entendem, well. mas os intérpretes estão trabalhando para as outras pessoas também. A questão é como é que você vê o uso da logística aqui em Doha, se está gostando. E a outra questão é sobre o Salah. Ele jogou com você, vocês jogaram 5 jogos juntos, ganharam todos. E o que você pode dizer para ele nesse momento mais delicado? Bom, antes de mais nada, o Qatar é um país muito legal. A cidade de Doha, muito legal. Eu voltei correndo para o hotel ontem, e aí consegui olhar um pouco mais, ver mais a cidade. Eu gosto de fazer isso sempre que posso. E é claro que tudo é de primeiro mundo, tudo é perfeito. É um lugar muito bonito de se estar. Eu tenho muitos amigos que moram aqui, inclusive, e eles nos receberam muito bem, então estou muito feliz de estar aqui com o Flamengo. Salah é meu amigo. É claro que ele é um dos melhores jogadores do mundo. Com certeza, em alguns anos ele deveria ter recebido a votação para estar entre os 3 melhores. E em alguns momentos a condição técnica não é a mesma, pode não fazer os mesmos números de gols de sempre, mas ele é um excelente jogador e uma excelente pessoa. Tenho certeza que ele vai recuperar a sua forma e voltar a ganhar. À sua direita aqui, boa tarde. Gabriel Orfão, da revista Placar. Felipe, ainda falando sobre o Pedro, quero usar o caso do Léo Ortiz agora há pouco tempo como exemplo. O Ortiz ele não jogava desde o fim de outubro e mesmo tendo a sua evolução nos treinos, ele não teve uma minutagem em campo até o jogo contra o Cruz Azul, que você coloca ele de titular. Ele não entra nos outros jogos, já vem de titular contra o Cruz Azul. Numa eventual final, você acha que teria a possibilidade de você já começar o jogo com o Pedro, mesmo ele não tendo minutagem, por exemplo, no jogo de amanhã, assim como você fez com o Ortiz, que já botou ele de titular contra o Cruz Azul? Obrigado. O Ortiz teve 3 semanas de treino, isso é o primeiro. E segundo, que tem a semifinal. E tu tá pensando já no outro jogo, eu não consigo pensar assim. Primeiro vamos resolver esse jogo aqui, para mim é o mais importante e o mais difícil. E depois já pensaremos no que vai acontecer na final, se passarmos. Felipe, Renato Senise da ESPN Brasil. Você fala muito de análise de vídeos, né? Até falou bastante sobre isso depois do jogo contra o Cruz Azul, que é analisar o Pirâmides. Eu queria entender como é que são esses 3 dias entre um jogo e outro para você. No dia seguinte você assiste a partida inteira? Uma vez? 2 vezes? Em que momento que você passa a assistir os vídeos do Pirâmides e não do Cruz Azul, para passar as dicas para os seus jogadores? E aí você separa trechos de vídeos para falar individualmente com os jogadores, ou é mais coletivo, com o grupo inteiro? E outra pergunta, ainda em cima do mesmo tópico, é como é que você desenvolveu esse método seu, né? Porque você é um técnico novo, né? 1 ano e pouco como treinador. Como é que você pegou um pouco de cada treinador que você teve como jogador, ou é um método próprio seu? Bom, não me entenda errado, mas eu prefiro não abrir muito com a nossa metodologia, como funciona, mas que sim eu posso dizer é que pós-jogo sempre existe um peso muito grande emocional, mental, uma adrenalina grande. Eu demoro algumas horas até eu conseguir me concentrar para começar a trabalhar, mas existe toda uma equipe de analistas e de auxiliares também que estudam e já começam os estudos antes. Então, a partir do momento que eu consigo me recuperar bem para poder ficar na frente da tela e estudar, já está tudo mastigado, no caso, para poder estudar às vezes são 5 jogos, às vezes são 2, às vezes são 10, depende do adversário, depende de quanto tempo o treinador está na equipe, então tudo depende. É muito difícil de você dizer como é esse estudo, mas vai muito de adversário a adversário, e principalmente o tempo curto que você tem entre um jogo e outro, como é agora. Então tudo teve que ser muito acelerado, porque são 2 dias, mas aí, como eu falei, a equipe dá o suporte necessário para a gente poder dar tudo mastigado o máximo possível para os jogadores. Felipe, aqui, Richard Souza, TV Globo, boa tarde a todos. Felipe, depois da rodada mais recente da Liga dos Campeões, o Luiz Henrique, técnico do PSG, foi perguntado sobre a Copa Intercontinental e deixou claro que não gostaria de enfrentar o Flamengo na final, segundo ele, porque lembra aquilo que o Flamengo fez na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.
Primeiro, como é para você, como comandante do time, saber que deixou essa boa impressão em um técnico tão grandioso do futebol mundial? E segundo, uma análise sua, a equipe mudou muito em relação à Copa do Mundo de Clubes? Jogadores saíram, jogadores chegaram. Quais são as diferenças entre essas equipes? Obrigado. Deixamos uma boa impressão para o futebol mundial, mas não para o futebol brasileiro, né? Eu não esqueço. O massacre que foi depois do jogo do Bayern, mas incrivelmente para o mundo, o Flamengo deixou uma boa imagem, um bom futebol, um time que tentou jogar, mas infelizmente no Brasil não só vale o resultado, né? Então o Luiz Henrique disse que não quer enfrentar o Flamengo também não quer enfrentar o PSG, eles não vão ter a semifinal para colocar em risco aí a vaga deles na final, mas já conheço bastante o Luiz Henrique, já joguei várias vezes contra as equipes dele. Agora ele assinou, acho que um quadro mais bonito da carreira dele como treinador, uma obra maestra, que é esse PSG autoral dele, é único no mundo, e todos admiramos tanto na temporada passada, e até um time impossível de se copiar, porque tem tantas particularidades dentro dessa equipe que você só pode admirar, né? Então, justo campeão e, primeiro, fazer um grande jogo, tentar passar para poder desfrutar desse momento que é esse Mundial de Clubes tão importante. E depois, sobre o seu Flamengo, né? Wait, sorry. Sim. Não, sim. Ok. No Flamengo mudou principalmente ter perdido o nosso capitão, que foi o Gerson, e o Wesley, o nosso lado direito, e tivemos que nos reinventar dentro da própria competição, do Brasileiro e da Libertadores, sem esses dois jogadores que eram peças fundamentais. Isso foi o que mais mudou na nossa equipe, de lá para cá. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Você falou que estudou o Pirâmides agora nos últimos 2 dias, disse que é um time forte, né, fisicamente, acabou de responder em inglês dizendo que eles são não cansam aparentemente, né? Traduzindo isso para o torcedor do Flamengo, que não está acostumado a acompanhar o campeonato egípcio, como é que seria esse Pirâmides no Brasil, por exemplo? Dá para comparar com algum time, oposição, pelo que eles brigariam se eles jogassem o Campeonato Brasileiro, só para o torcedor entender um pouquinho melhor? Bom, é difícil fazer predições prever onde eles brigariam, porque todo mundo diria, e eu inclusive, que o Mirassol brigaria pelo rebaixamento e foi um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Então não dá para dizer que lugar estaria, mas o que eu sim digo que a fase defensiva desse time está entre as melhores do que seria o Campeonato Brasileiro. Estaria entre tanto a organização como a força que tem os argentinos, por exemplo, para defender e cobrir muito o campo, portanto, faz que seja muito difícil você furar esse bloco defensivo deles, que é muito organizado, muito compacto, mas principalmente que tem as ideias muito claras de quem tem que fazer coberturas, quem tem que marcar quem. Isso faz com que só os melhores equipes podem fazer gol nessa equipe do Pirâmides. Felipe, boa tarde, tudo bem? Diego Pozzi, também da TV. Nos últimos 13 anos... Já vão 13 anos que o Corinthians bateu o Chelsea e um sul-americano venceu o Mundial de Clubes. Nesses últimos 13 campeonatos, incluindo o Mundial de Clubes do meio do ano, apenas 6 vezes o sul-americano chegou na final. Isso mostra o quão difícil é chegar na final. E dessa vez tem que passar por 2 jogos, né, contra o campeão da CONCACAF e o campeão africano. Queria que você falasse um pouco de como é difícil realmente esse torneio de chegar na final e o que a gente pode esperar dessa partida, porque contra o Cruz Azul foi um duelo pela bola. Amanhã, contra o Pirâmides, você imagina que seja mais o Flamengo atacando e o Pirâmides contra-atacando? Como você vê o duelo de amanhã em relação a como foi o Cruz Azul? Primeiro, é difícil esse torneio, mas o mais difícil é chegar nesse torneio aqui, para mim. É muito difícil você chegar a disputar esse torneio, porque tem que passar... Isso quer dizer que você teve que passar por muitos desafios durante a temporada e ganhar a Libertadores. É muito complicado chegar aqui. E depois, obviamente, que a distância entre os clubes europeus dos outros, da elite, é cada vez maior, mas em um jogo tudo pode acontecer. Tipo, chegamos na prorrogação contra o Liverpool, o Palmeiras chegou na prorrogação contra o Chelsea, e tudo pode acontecer, né? Claro que o favoritismo sempre vai ser dos clubes europeus, porque tem um poder financeiro gigante.
Do jogo. Bom. Bom, o Pirâmides tenta jogar, tem jogadores que têm muito bom pé, mas o que eu vejo a grande força da equipe deles é a forma como eles defendem. Essa, para mim, é a grande força desse time. Então, eu espero um jogo onde vamos ter que ter bastante paciência para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Felipe, saludos, Alonso Cabral de Fox México, en español, ¿puede ser? Sí, claro. Felipe, vou te fazer essa pergunta em espanhol. Vocês se sentem... Só um minuto, por favor, que eu tenho que ver se temos intérprete espanhol. Ok, go ahead. Gracias. Vocês se sentem muito favoritos nesse jogo e como trabalhar essa parte mental com teus jogadores para não chegar com um excesso de confiança? E também queria perguntar para você que no nosso continente nos parece um pouco injusto o formato do torneio. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu esqueci a primeira pergunta. Se se sentem muito favoritos. Se vocês se sentem muito favoritos. Tá, já me lembrei. Ok, give me a second, because they can't get any English translation, eles não conseguiram nenhuma anyone tradução em inglês. Alguém precisa de tradução aqui ou estamos bem? Ok, então pode continuar em espanhol. Go ahead in Spanish if it's easier. Pode continuar em espanhol. Yeah, you can also. Não sei se será um defeito meu ou não, Não sei se é um defeito meu ou não, mas eu nunca me sinto favorito como treinador. Eu sempre estou ansioso, sempre vejo que os rivais são como os melhores times do mundo, sempre vejo as coisas boas. Eu acho que amanhã vai ser um jogo muito difícil e é isso que eu vejo quando eu analiso. Claro que eles também tiveram alguns jogos ruins, mas são pouquíssimos. Se eu não me engano, perderam 2 jogos apenas desde agosto. Então, um time muito forte que está acostumado a ganhar e competir, principalmente. Então, não me sinto de forma alguma favorito. Sei que tem os melhores jogadores e acredito de verdade, passo para eles isso, essa convicção, mas não me sinto favorito, especialmente em um torneio onde um jogo define tudo. Sobre o formato, claro que é injusto, mas é o que eu digo, ao mesmo tempo que é injusto, também é um privilégio poder estar aqui e desfrutar de um outro continental. Acho que é o terceiro, 2 como jogador e 1 como treinador, além do Mundial de Clubes que tivemos no meio do ano. Então, para mim, é um privilégio, seja no formato que for. Agora, eu achava que o Paris poderia se expor um pouco em uma semifinal para que a gente tenha uma pista de como vão jogar e como vão se sentir estando aqui. Felipe, aqui, Bruno Marinho, do Bola VIP. Felipe, eu queria saber de você, você está destacando muito a questão do que você espera, né, do Pirâmides em termos de força, né, de que ele tem um bloco defensivo muito forte. É algo que você enfrenta muitas vezes no futebol brasileiro, né, os adversários muitas vezes contra o Flamengo se propõem a jogar dessa maneira. Tem algum jogo durante a temporada que vocês tiveram um adversário muito forte nesse aspecto e que você realmente tenha como uma referência de atuação do Flamengo de conseguir furar esse bloqueio forte e conseguir a vitória? Vários adversários, teve várias referências nossas nesse ano que pode ser que sirvam para amanhã. Agora me permita guardar para mim essa informação. Mas sim, claro que tem. Por isso que eu falo, depende muito também de como o jogador chega fresco nessa parte ofensiva, tanto de confiança, de ousadia, de criatividade lá na frente, porque não tenho nenhuma dúvida que se a gente tentar acelerar e forçar o jogo de qualquer maneira e entrar no ida e volta, a nossa equipe vai sofrer. Não é o jogo que nos convém, portanto, existem vários jogos que aconteceram isso durante o ano e simplesmente já dá o caminho traçado para que eles entendam o que pode acontecer no campo. Felipe, Beltrão aqui, Casé TV, prazer falar com você mais uma vez. Vou pedir licença para fugir um pouquinho do jogo de amanhã, porque a gente fala muito da parte tática do trabalho de um treinador e talvez um pouco menos sobre a gestão de pessoas de um treinador. Então eu queria saber de você, como é que você faz esse equilíbrio entre ser um cara muito forte na parte tática, de passar instruções de jogo para os seus jogadores, mas também gerir um elenco de homens, de seres humanos também,
Queria saber um pouco dessa diferença e da dificuldade que é também ter essa administração. Obrigado. O trabalho de treinador ele tem várias partes, né? Uma delas é a parte tática, outra é a gestão, outra são muitas decisões que você tem que tomar durante o dia. Mas eu tenho princípios, eu sigo meus princípios, e um deles, na qual me faz o meu trabalho ser muito mais fácil, é que o Flamengo é maior que tudo. A equipe é maior que toda a individualidade. E se eu penso e sinto isso e faço isso, depois as decisões agradarão a uns a mais, outros menos, mas é sempre pensando no que é melhor para o Flamengo. E aí os jogadores entendem isso perfeitamente, fazem a mesma coisa que eu tento fazer, que é fazer tudo pelo Flamengo, e a gestão ela se torna mais fácil, né? Claro que não todos são iguais, existem individualidades dentro de um grupo, é impossível tratar todos de forma igual, até não seria justo, e as relações são diferentes com os jogadores, mas sempre de um respeito e, repito, colocando o Flamengo acima de tudo. Ok? É isso? Yeah, thank you very much. Obrigado, Just pessoal. as a reminder, the next press conference is in